que nós precisamos material. Até porque precisamos, né? Mas nós temos que entender que a maior necessidade nossa é de uma verdadeira caminhada de santidade com Deus. Porque é isso que vai abrir as portas tanto para a gente morar com Deus no céu, que é o mais importante, mas para as outras bênçãos. Amém, Jesus? E nós devemos aprender. Aqui Paulo ele ensina muito bem, logicamente que eu não vou ler todo o capítulo 2, mas algumas coisas eu quero pegar aqui, não sei se eu vou ficar preso aqui num tema ou não, mas tem coisas importantes aqui. Ele diz assim: portanto tu que és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Amém, Jesus? Aqui ele começa falando sobre julgamento, julgar os outros. A verdade, nós nunca devemos julgar ninguém, nós devemos julgar o que está errado. Não estou dizendo da pessoa, mas a ação errada. Julgar não é não para julgar se preocupando com os outros, julgar para que nós não venhamos fazer o mesmo, que é o que ele está dizendo. Mas a pessoa julga o outro, mas ele faz as mesmas coisas. As mesmas coisas não quer dizer exatamente o erro que aquela pessoa está cometendo, mas coisas semelhantes que levam, ou semelhantes, ou coisas que sejam pecaminosas também, porque às vezes a pessoa está condenando o pecado de alguém, mas ela também está cometendo um bocado de coisas erradas, porque todos nós somos falhos, não é verdade? Por exemplo, na época de Jesus, os homens flagraram uma mulher em adultério, no ato do adultério. Na verdade, não flagraram a mulher, né? Flagraram um casal, porque ninguém está adulterando sozinho. Só que eles usaram o machismo deles na época e levaram só a mulher. Porque na lei de Moisés, eles estavam parados pela lei para condenar aquela mulher, que a lei dizia que fosse pegado no ato do adultério, seria apedrejado. Só que não era só a mulher que ia ser apedrejada, tinha que ser a mulher e o homem. Mas eles livraram a cara do homem. E a gente vê que ali só tinha homem. Então aí poderia ter uma coisa, tinha gente ali que estava com a consciência pesada, então o homem pode. A gente faz, a gente pode. Mulher não. Era o machismo, agora. Aí você vê como que é. Aí vai julgar o outro, mas não julga a si mesmo. E quando eles chegam diante de Jesus, você conhece, Jesus disse assim: olha, qual de vós aqui está sem pecado, seja a jogar a primeira pedra, a começar o apedrejamento, a colocar em prática esse julgamento. Aquilo mexeu com a consciência de todos. Todos perceberam. Eu tenho certeza que todos ali não eram adúlteros, até porque era um povo que tinha um zelo com a lei de Deus. Todos não eram adúlteros, mas todos tinham pecado. Então por isso que ele está dizendo que nós devemos não andar fazendo julgamento. Por quê? Porque às vezes você está julgando o pecado, a pessoa pelo pecado dela, mas você também tem os seus. E se há alguém que nós devemos julgar, até na palavra da Santa Ceia fala disso, é nós mesmos. A Bíblia nos autoriza a julgar nós mesmos. E quando nós nos julgamos, nós temos o poder de nos consertarmos. Amém, Jesus? Agora, quando julgamos os outros, só vamos ter uma condenação, quando na verdade não estamos aptos para condenar ninguém. Entende? Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois do que tu julgas, olha, ele diz qualquer um, quer dizer, eu vejo alguém fazendo coisa errada, e eu entro em fazer um julgamento. Agora vamos tomar um cuidado disso aqui também, para não sermos condizentes com o erro. Não posso julgar, então eu estou... Não, aquela atitude errada é condenada diante de Deus, eu tenho que condená-la também. Eu não posso julgar e condenar a pessoa, mas a atitude eu posso. E condená-la
para que eu também não venha cair naquilo. Então quer dizer, aquela questão, aquela palavra que a Bíblia diz: tu que estás de pé, cuide-se para que também não caias. Alguém está errando, eu vejo, eu condeno aquela atitude. Eu condeno ela para que eu não venha praticá-la também. Para que eu não venha praticar. Agora a pessoa não, a pessoa eu vou orar, eu tenho que orar por ela. Aí diz: mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. Então quem está apto aqui? Deus. O julgamento de Deus. Porque o julgamento de Deus não tem preconceito. Não existe preconceito no julgamento de Deus. O homem às vezes julga o que ele é, o que ele tem preconceito contra aquilo. Ele acha aquilo errado, ele não gosta, ele, não, isso aí, Deus me livre, mas ao mesmo tempo ele também está cometendo um bocado de coisa errada. Deus não, Deus ele julga segundo a verdade. Qual que é a verdade? A palavra. Qual é o julgar? Como Deus nos julga? Pela própria palavra que Ele nos ensina. Se nós estamos sobre ela, andamos sobre ela, não. Se a minha ação, e essa aqui também deve ser o nosso julgamento. O meu julgamento para mim mesmo. Eu estou andando na palavra de Deus? Essa atitude que eu estou tomando está em harmonia com a palavra de Deus? Se não tiver, é condenável. É condenável. Ou vejo alguém agindo de uma maneira errada, fora da palavra, eu tenho que julgar aquela ação da pessoa. Não, a pessoa não tem que julgar aquela ação dela que está errada, porque a palavra diz que está errada. Aí ele diz assim: então Deus julga segundo a verdade, é segundo a palavra. Não adianta ficar inventando pecado. Pecado você descobre o que é pecado e o que é certo na palavra de Deus, porque o julgamento vai ser feito sobre ela, vai ser sobre essa verdade. Não adianta alguém ficar dizendo tal coisa é errada, tal coisa é pecado. Tem coisas na vida que nós não concordamos, que nós não gostamos, mas nós temos que, se a palavra estiver condenando, é pecado. Se não estiver condenando, não tem. Onde não tem lei, não tem transgressão. Não tem. Agora, onde a lei está, combate, ali, se fizer, é pecado. Então, temos que estar sempre firmados nessa verdade, para não ficarmos no preconceito de algumas coisas, né? Por exemplo, tem comportamentos que eu não gosto, que eu não aprovo. Só que eu não posso dizer que eu condenar uma pessoa pelo aquilo que eu acho que não é legal, se a palavra não condena. Eu tenho que olhar, porque às vezes a pessoa não gosta de um comportamento de alguém, não gosta de alguma coisa da pessoa agir e já condena aquilo como um pecado. Só que na Bíblia não está condenando, não tem nem condenação não tem um mandamento sobre aquilo. É só o preconceito da pessoa. Só que às vezes aquilo que ela não tem preconceito, às vezes a Bíblia está condenando e ela não condena. Nós temos que estar olhando isso, porque Deus, o julgamento dele é sobre a verdade dele, sobre a palavra dele. Não é sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto. Porque tem gente que é muito, tem gente que realmente, às vezes foi criado, formado de uma determinada forma, aí ele chega de outra pessoa que tem uma prática lá, tem uma maneira de ser que a pessoa não gosta e já começa a condenar aquilo como se fosse pecado. Só que tudo que eu vou condenar, eu tenho que olhar pela palavra. A palavra condena, se a palavra condena, é condenável. Mesmo que eu aprove, é condenável. Agora, se ela não condena, não tem nada a ver. Pode ser até uma coisa que eu não me agrado daquele jeito, daquele posicionamento daquela pessoa, mas se a palavra não condena, não tem que fazer julgamento. O julgamento tem que ser igual ao de Deus. Então nós temos que seguir ele. A palavra está condenando, então Deus condena. Então eu vou condenar, volto a dizer, não a pessoa, mas a prática dela. Porque quando eu condeno a pessoa, eu fico de lado, o tal, eu não faço isso e o outro está condenado. Não, mas quando eu condeno a prática, eu estou condenando aquilo na minha vida. Eu não vou fazer isso, de forma alguma. Porque quantas pessoas não já condenaram outras
por causa de adultério e depois o camarada caiu em adultério. Não é verdade? Quer dizer, se tivesse condenado aquela prática na vida dele e se firmado na palavra, ele não tinha caído. Mas ele só achou, ele só se escandalizou com o erro do outro e não cuidou de si. O que é questão é a gente cuidar de nós, irmão? Logicamente, se uma pessoa está errada e eu tenho a liberdade, eu posso exortá-la. Exortar não é condenar. Quer você dizer, olha, você está errado. O que você está agindo é errado. Principalmente uma pessoa de Deus. Logicamente, é uma pessoa de Deus. Você, olha, irmão, você é de Deus. Essa prática, a palavra de Deus condena. Aí você leva até onde o versículo está condenando. Se a pessoa te ouvir, você ganhou teu irmão. Se não, aí vai ser um problema dela com Deus. Aí diz assim: e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Quer dizer, a pessoa, ela julga o outro por determinada coisa. Às vezes ela está fazendo igualzinho, só muda a roupagem e não está condenando em si. 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Esse é o versículo que eu quero, enfim. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade. Tem uma tradução que está bondade. A paciência, a longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Isso aqui me chama muita atenção, é isso que eu quero entrar hoje. O que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados é a bondade de Deus, é a benignidade de Deus, a paciência de Deus conosco. A paciência em que sentido? A gente erra e Deus vem nos ensinando pacientemente, porque se Ele fosse agir na hora que cada erro nosso Ele fosse agir contra nós, Ele acabava conosco. Acabava sim. Mas Ele pacientemente, Ele vai cuidando de nós, nos ensinando. Igual uma mãe que começa a educar o filhinho desde cedo, ele dando trabalho e ela ensinando. E o bicho fica velho e não toma jeito às vezes. Não é verdade? Tem uns que fica velho e não toma jeito. Ela está lá sempre, não faz isso. Então quer dizer, Deus é isso conosco. Ele é paciente, Ele vai nos ensinando. Tem um ditado no meio dos crentes, que você deve conhecer, que diz assim: se não vim pelo amor, vem pela conversa, irmão. Conversa. Tem gente aí que está sofrendo para danar, tem gente que já morreu no maior sofrimento, na maior dor, só errando e não se consertou. O que nos leva ao arrependimento é o amor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus. Quando você compreende isso, quando você compreende a bondade de Deus, a benignidade de Deus e toda essa paciência que Ele tem com você, aí é a única coisa que pode te levar ao arrependimento. Mais nada. Sofrimento. Quando os anos da pandemia, eu estava em Machado e colocaram lá uma placa em frente à igreja, bem grande, negócio assim enorme, escreveram: voltaremos melhores. Eu estava orando com os irmãos na madrugada, terminamos olhando para aquela placa, eu falei assim: não vai voltar, melhor, vai voltar pior ainda. Eu disse: que é isso, pastor? Falei: vai, a humanidade vai voltar pior quando passar tudo isso. E eu falei isso de mim mesmo? Não, porque eu estava lendo o livro de Apocalipse, e lá no livro de Apocalipse fala do bocado de castigo que vem sobre a humanidade, e coisa mais séria que é a pandemia que passou, que está para vir por aí.
Não sei quando, mas vai vir. E diz assim, e diz por que veio aquilo? Por causa do pecado da humanidade. Mas diz assim, quando passa tudo, diz assim, mesmo assim, os homens não se arrependeram das suas obras más. Quando eu li aquilo, eu falei, a pandemia não vai fazer ninguém melhor. E não fez. Voltou pior. E continua. E o pior, que até alguns filhos de Deus ficaram pior na busca com Deus. Porque depois da pandemia, tem gente que sumiu da igreja, não voltou mais, não firmou mais nada. Até os das igrejas tornaram-se pior. Não todos, né? Tem as exceções. Mas tem que nos tornar. Não muda, sofrimento não muda. Dor não vai trazer ninguém. O que nos leva a Deus é a bondade dele, é a benignidade, quando compreendemos isso. Porque entenda bem, o ser humano, ele não gosta da dor, do sofrimento, mas ele gosta da vida que leva, das suas escolhas. E para ele largá-las, abandoná-las, ele precisa encontrar algo que lhe traz esperança de algo melhor. Então, quando ele compreende a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a capacidade de Deus de fazer o bem, é a única coisa quando ele se convence de deixar suas velhas práticas para ir servir a Deus. Então, por isso que só a bondade, a benignidade de Deus é que pode levar o homem ao arrependimento. E quando fala de arrependimento, a palavra arrependimento, nós compreendemos arrependimento, uma pessoa que se sente culpada de algo, que diz eu estou arrependido do que eu fiz, do que eu não sei o quê. Mas a palavra arrependimento na Bíblia, ela vem de uma palavra do original chamado metanoia, que quer dizer mudança, transformação, mudança de direção, conversão. Quando Jesus, essa palavra metanoia, quando Jesus disse assim, arrependei-vos, ele estava falando ela, no original. Que quer dizer, não é apenas eu me sentir culpado, estou tão arrependido, igual aquele camarada que bate na esposa, aí depois ela fica brava e assim, eu estou arrependido de fazer isso com você, arrependido, mas na próxima ele bate de novo. Continua o mesmo mau caráter. O arrependimento é uma transformação de caráter, ou uma transformação na maneira de pensar, uma mudança. A pessoa, uma mudança do seu corpo, nas suas atitudes, na verdade uma conversão. Então a bondade de Deus, quando nós a compreendemos, vai nos levar a uma mudança, que é isso que chamamos de conversão. Amém, Jesus? Não é simplesmente, é igual a pessoa que peca e diz, eu estou tão arrependido do que fiz, mas não adianta ela fazer de novo. Eu lembro de um amigo meu, amigo do passado, quando via na Pingaiada, que um dia chegou na minha casa, e ele tinha traído a esposa com a vizinha. E ele chegou assim, cara, eu acabei de trair minha esposa com a filha do fulano. Aí ele disse assim, cara, minha esposa é tão boa. E baixou a cabeça e começou a se lamentar. Minha esposa é tão boa, trabalhadora, me ajuda tanto. Eu não sei porque eu faço isso. Aí depois ele completou, mas eu não resisto. Quer dizer, iria continuar fazendo. Não havia arrependimento. Havia sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Aí na época eu tentei ajudá-lo. Enchi um copo de cachaça e toma aí, acaba com isso. Era assim que ajudava na época, né? Tinha Deus, era mesmo no mover do diabo. Então eu disse, vai, para com essa choradeira aqui que eu não aguento isso não. Estava enchendo a cara. Mas é a questão, irmão. Agora, arrependimento, a bondade de Deus nos leva ao verdadeiro arrependimento, a metanoia, que é
a mudança de caráter. De um caráter de pecador para um caráter de cristão, de um santo. Cristão, todo mundo se declara cristão, né? Mas de um santo que serve a Deus na palavra. Uma transformação na maneira de viver. Verdadeiramente, uma conversão. Mas aí não, aí o sofrimento não consegue levar isso. Porque o sofrimento, a pessoa só quer se livrar dele. Uma pessoa que está diante de Deus, clamando dia e noite, porque está numa luta tremenda, ela só está querendo se livrar do sofrimento. Por isso que muitos, quando conseguem se livrar do sofrimento, voltam às velhas práticas. Quantas pessoas, e você deve conhecer pessoas assim, que vieram para a igreja porque a luta estava grande. Aí quando a luta passou, a pessoa deixou, nunca mais voltou. Por quê? Ela estava vindo à igreja pelo sofrimento, mas sofrimento não converte, sofrimento não transforma. O que transforma é compreensão da bondade de Deus, porque a bondade de Deus é a única coisa que nos leva ao arrependimento. Porque quando nós entendemos a bondade de Deus, nós entendemos o que tem de bom, o que Ele tem de bom para nós. E aí você diz, eu posso largar essa vida que estou vivendo, eu posso largar essas práticas que eu tanto gosto, porque eu vou buscar algo melhor, porque Deus tem algo melhor para mim. Por isso que tudo te leva ao arrependimento, te leva a uma conversão verdadeira. Enquanto você não compreender a bondade de Deus, a benignidade de Deus, todas essas qualidades que são descritas aqui, dificilmente a pessoa vai se converter. Dificilmente. E por isso você vê sempre pessoas, e quantas, quem já tem tempo de igreja sabe disso, quantas pessoas você não viu vindo para a igreja porque estava numa luta, mas quando a luta passou, ela também diz, não, está tudo bem agora, parou. E agora está tudo bem. Então o sofrimento não converte. A maior mentira no meio evangélico é, se não vir pelo amor, vem pela dor. Pela dor ninguém vê. Vem até na igreja, mas não permanece. Não permanece. Busca ali, se resolver, quando resolver ela vai embora. E tem alguns que não conseguem nem resolver, porque não creem em nada mesmo. Aí esse já sai pior ainda, que sai decepcionado, completamente frustrado. Eu fui na igreja para ver se mudava alguma coisa, não mudou, estou perdendo o meu tempo. Eu lembro uma vez, na primeira igreja que eu peguei aqui, que uma senhora começou a vir à igreja. Daí um tempo ela parou, e eu fui na casa dela visitar. Irmã, a senhora estava na igreja, a senhora parou? Por que parou? Parou por quê? Eu perguntei por quê. Ela disse, pastor, eu fiquei 3 meses na igreja Deus é Amor. Não resolveu nada. Sempre na mesma luta. Eu fui para a igreja da Graça. Já estou lá 2 meses, não resolveu nada. Então eu desisti, parei. Você entende? Ela estava vindo como crente diz, pela dor. Mas dor não converte. Não faz a pessoa entender nada. E ela foi embora e nunca mais voltou. Pelo menos enquanto eu estava naquela igreja. Porque ela queria uma solução. Ela estava cansada da luta, do sofrimento. Então ela queria entrar na igreja e fazer uma oração, receber uma oração e mudar tudo e dizer, o negócio aqui é bom. Como não aconteceu de imediato, ela foi embora. Não sei se pulou para outra igreja. Tem gente que pula todo dia, está numa igreja diferente. E o que nós precisamos é estar em Cristo até o final. Porque entenda bem, não tem igreja boa, não tem igreja ruim. O que tem é a falta de entendimento da palavra. Porque a igreja não resolve teus problemas. Quem resolve é Deus. Se você crê. E se você não crê, nem Deus resolve. Porque
Porque Deus não trabalha sozinho na tua vida, Ele trabalha juntamente, conjunto com você. Jesus chegou diante de um homem, o homem disse assim: olha, o meu servo, ele está terrivelmente endemoniado, paralítico numa cama, na maior aflição. Eu quero que o Senhor cure. Jesus disse: vamos lá. Ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, me dá uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, eu creio, que eu sei que ele vai ser curado. Jesus disse: homem de fé. Eu não vi aqui em Israel essa fé. Aquele homem não era do povo de Israel, não pertencia ao povo de Deus, mas ele creu. Aí Jesus disse: ó, vai ser feito segundo tua fé. Ele voltou para casa, o servo dele estava curado. Mas primeiro Jesus disse: seja feito segundo a tua fé. Deus opera segundo a nossa fé. Então não vai ser. Então é desnecessário. O Senhor disse que a igreja não resolve. Então é desnecessário estar na igreja. Não, é necessário. Uma pessoa que quer ser formada na faculdade, ela vai para a faculdade. Hoje tem aí estudo por distância, mas ela tem que ir em algum lugar. Ela tem que entrar, não vai ficar estudar por conta própria, dentro de casa por conta própria. Mesmo se ela, hoje como tem os cursos online, ela tem que acompanhar. Tem que entrar lá e estar estudando. Não vai ser assim. A mesma coisa, a igreja, lógico que a igreja não é só o sentido, o templo, eu estou falando o templo aqui, porque a igreja somos nós, não é só o sentido de vir aprender de uma sala de aula, mas a igreja tem que ser uma sala de aula para a gente, mas também é um lugar onde nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, para orarmos, adorarmos a Deus em comunhão com os irmãos. Que em casa você não vai fazer isso, de forma alguma. Você vai fazer, em casa você faz sua oração, como Jesus disse, sua oração particular, aquela oração em oculto, que o Pai em oculto vê e te abençoa. Mas temos também o de reunirmos como povo. Isso aí você vai ver em toda a história da Bíblia, que o povo de Deus sempre se reuniu para buscar a Deus. Hoje estamos vivendo uma onda de gente que diz: não, meu negócio é sozinho, isolado. E isolado está buscando seus próprios interesses, está servindo seus próprios interesses. Até mesmo porque nenhum movimento na sociedade vai adiante se estiver isolado. Não tem, nós temos vários segmentos na sociedade, mas sempre tem que reunir as pessoas para aquilo se fortalecer, pessoas estar comprometidas e fazer aquilo ir adiante, não é verdade? Isso é na política, isso é em qualquer segmento da sociedade. As pessoas se reúnem, elas se reúnem para fazer aquele movimento ir adiante. Agora, por que a igreja é diferente? Tem que ficar todo mundo isolado dentro de casa. Aí a obra da pregação do Evangelho vai parar, irmão, desse jeito. Porque se não tiver o povo de Deus, que crê em Deus, reunidos, no mesmo propósito, o que vai? Vamos dizer que você diga hoje: eu vou me isolar na minha casa, vou servir a Deus do meu jeito, fazer minhas orações. O trabalho de evangelismo da Igreja da Graça, ela não só alcança o Brasil, como alcança o mundo, vários países do mundo. Você sabe disso, você que acompanha, não é verdade? Agora, menino, você isolar dentro da tua casa, você vai fazer o trabalho que a igreja faz? Para a igreja fazer o trabalho que está fazendo, ela precisa de um povo que esteja fazendo parte desse trabalho. Uns fazem parte pregando, outros ajudando na igreja local, evangelizando, fazendo uma coisa ou outra, outros contribuindo com a obra. Vai ficar todo mundo dentro de casa, vai ficar todo mundo cuidando da sua vida, e a obra de Deus vai ficar de lado. Vai ficar todo mundo igual. Ficou o povo lá no livro de Ageu, que o povo voltaram, começaram a construir suas casas, e a obra de Deus ficou de lado. Aí Deus disse: por isso vocês estão trabalhando tanto e colhendo pouco, e o pouco que colhe eu sopro ele para ir bem longe de vocês, que vocês abandonaram minha obra, minha casa. Suba
Aí Deus disse: subam o alto, tragam madeira, construam a minha casa, aí eu vou abençoar vocês. Porque todo mundo ali era de Deus, tinha voltado do cativeiro pela mão de Deus, mas aí se isolaram, cada um ficou. Depois a gente constrói esse negócio aí, depois a gente resolve a obra de Deus, vamos cuidar da nossa casa, que voltando tem que construir. Aí Deus disse: não é assim não. Aí Deus diz: olha, vocês estão plantando muito, colhendo pouco, que é o contrário, né? Você tem que plantar pouco, colher muito, porque você joga uma semente de milho na terra, aquele trem nasce e coloca uma espiga cheia de semente. Só que era o contrário, está semeando muito e colhendo pouco. Deus disse: e o pouco que vocês colhem eu sopro, está bem longe de vocês. E quem está recebendo salário, está recebendo um saco furado. Tenta carregar algo no saco furado. Panha de café, o povo, medida, diz que é um saco, né? Vai encher, é isso? Então pronto, pega um saco furado e vai tentar colocar medida, quantas medidas você vai ter. Então era isso, mas por quê? Porque tinham abandonado a obra. Eles continuavam com o sentimento: somos de Deus. E era, a ponto que Deus estava falando com eles. Só que estavam isolados, cuidando dos seus próprios interesses, que é esse tipo de cristão que diz: eu sirvo a Deus dentro da minha casa. Ele cuida dos seus próprios interesses. Se depender dele, o evangelho para. Aí o movimento do mundo, que é mais unido, que é mais apegado, aí cresce. Eu lembro de uma irmã que falava assim: ah, pastor, a igreja é muito desunida. Que povo de igreja, pastor, é muito desunido. Quando eu estava lá no mundo, a gente tinha as festas religiosas, carnaval, a gente era muito unido, um fazia uma comida, outro trazia um dinheiro para comprar uma coisa, era todo mundo muito unido. O cara falava isso lá na cidade de Matozinhos. E ela censurava muito a igreja nisso, essa irmã. O cara dizia: não vem povo unido para nada aqui. Lá a gente se unia. E às vezes não é, querendo viver. Mas nós temos que nos reunir como igreja. Nós temos que estar apegados à mesma causa. Não é porque você: ah, pastor, eu sou membro, eu não tenho nada a ver, isso é coisa de pastor, de obreiro. Não. Você foi chamado para se envolver na obra. Não quer dizer que você tem que ter um cargo no ministério, mas cada um é importante para a pregação. Por exemplo, o missionário, tem programa de televisão, o missionário está entrando em vários países. Ele disse até que agora está aí para entrar em países aí de dificuldades. Ele falou agora, quando ele veio em Belo Horizonte, em países aí que tem dificuldade de pregar o evangelho, para entrar com programa de televisão, traduzido, né? E ele disse assim: só que requer dinheiro. Então requer que Deus abençoe o povo, e o povo que entende abençoe a obra. Amém, Jesus? Porque às vezes a pessoa diz assim: ah, mas pede dinheiro, é uma ganância. Não, mas tem um trabalho a fazer, e esse trabalho exige recursos. E quem vai trazer? O povo de Deus. Agora nós, pastores, temos que orar para que o povo de Deus seja dizimista, ofertante, seja próspero, para que não venha haver necessidade. Porque também não adianta o povo estar na pendenga e o pastor explorando o povo, arrancando até o que o cara não tem. Não é verdade? Agora, também não adianta também o povo próspero não esteja nem aí para a obra de Deus. A obra vai continuar também. Então tem que o povo prosperar e tem que a obra prosperar. Eu sempre digo, você vê que eu sempre oro pelo dizimista, Deus abençoe, né? Por quê? Porque eu sei que quando um dizimista prospera, a obra de Deus não tem necessidade. Se o dizimista da casa de Deus passar necessidade, a obra de Deus passa. Porque são eles que mantêm. Eu sei que tem muita gente que é contrário ao dízimo. A internet hoje está cheia de gente dizendo. Mas o dízimo é essencial para a manutenção da igreja. Não sei, cada ministério tem o seu jeito, né? Tem ministério que trabalha assim, mas com certeza tem o jeito deles também de arrecadar, porque o governo não vai mandar. Empresa não vai mandar. É o povo de Deus. Mas não é isso que eu quero falar, irmãos. Estamos falando de arrependimento. A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento.
Só quando compreendemos essa bondade de Deus é que verdadeiramente nos arrependemos segundo a Bíblia. Porque segundo o do homem é assim: eu fiz algo errado, estou arrependido. Só continua fazendo, então não houve arrependimento segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, o arrependimento é aquele que nos leva a uma transformação de caráter. Antes o meu caráter era de um pecador, agora o meu caráter é o caráter de um filho de Deus, o caráter de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: sedes imitadores de Cristo. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Caráter transformado. Caráter transformado, que cuida e se preocupa com as coisas de Deus. Então, deixa eu voltar aqui. Despreza tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, é a benignidade de Deus que vai levar uma pessoa ao verdadeiro arrependimento, que é a conversão. Amém, Jesus? Aquele ponto que a pessoa diz: eu me arrependo da vida que eu vivia. Me arrependo do seguinte: não vou viver mais. Não é simplesmente uma confissão. Estou arrependido. Isso é sentimento de culpa. Um arrependimento que nos leva a uma mudança de caráter, a uma transformação na nossa maneira de caráter, na nossa maneira de agir e até de falar, né? Aí diz assim: mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Vai ter o grande dia do justo julgamento de Deus. Aí você vê, a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Quer dizer, a mudança, a transformação, a conversão. Mas ainda tem um lado do homem, da dureza de coração, que endurece a cerviz e não muda. Continua na mesma situação. Só que aí é sério, porque aí a pessoa continua errando, ela está acumulando da ira de Deus, porque vai chegar o dia que Deus vai julgar. Vai chegar o dia do julgamento. E no dia do julgamento, ela não vai provar da graça, ela vai provar da ira. Isso é grave, hein? Por isso que a Bíblia diz que coisa terrível é o dia do Senhor. A volta de Jesus, ela deve ser esperada de uma maneira desejosa pela igreja. Mas se a igreja não tiver arrependido, não estiver vendo o verdadeiro arrependimento, ela não vai desejar. Por quê? Porque vai ser um dia terrível. Aí cabe o nosso coração, né? Amolecer esse coração, ou pedirmos a Deus para Deus ajudar. Davi disse: cria em mim um coração puro. Ó Deus, cria em mim um coração que verdadeiramente esteja transformado. Aí ele diz assim: o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Quer dizer, o julgamento de Deus vai assim: Deus vai retribuir algo a cada um segundo os seus atos. O que a pessoa fez, o que ela ou fez ou deixou de fazer, né? Fez no sentido, o que ela fez de bom ou o que ela fez de mal. Ou o que ela deixou de fazer o bem também, né? Porque às vezes foi omisso. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Pecado de quê? De omissão. De omissão. Se omitiu de fazer o bem. Por exemplo, falar de Jesus é o maior bem que nós podemos fazer pelas pessoas. Logicamente que não vai ser muito bem para alguns, porque não vão aceitar, né? Mas nós sabemos quem vai aceitar ou quem não. Mas nós podemos nos omitir disso. Nos omitir. Alguns por timidez, vergonha,
Só que Jesus disse: quem se envergonhar das minhas palavras diante dos homens, eu também vou me envergonhar dele diante do Pai. Vou negar ele também. Não conheço não. Nunca vi esse camarada não. Já imaginou? Seriedade? A gente tem que olhar, porque às vezes a gente fica muito focado nos pecados escandalosos. Não, que isso, que coisa. Mas tem algumas coisas, tem umas raposinhas. Se a gente tomar cuidado, vai nos deixar fora do reino dos céus. E o pecado de omissão, ele é complicado. Então, verdade, qual retribuirá cada homem segundo os seus atos? Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Então, a vida eterna para aqueles que perseveraram. Não é só uma vez eu fiz. Tem gente que diz assim: eu já fui muito usado por Deus. E hoje está fazendo o quê? Não adianta nada, irmãos. Tem que ser perseverante até o fim. Você não vai chegar diante de Deus apresentando currículo, não. Só vai arrumar um emprego com currículo. Eu já trabalhei tantos anos numa empresa, tantos anos noutra, tantos anos noutra. Meu currículo é bom. Deus não tem currículo bom, não. É por dia. É ser perseverante. Deus, eu já fui, não vale mais. Não vale mais. Para ele é todo dia. É continuar, é ser perseverante e fazer o bem. Mas o que bem é esse que Deus quer que eu faça? Aprende com Jesus. Diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, andou por todo lugar fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Meu irmão, tem gente oprimido pelo diabo aí, pela vida, e nós temos a cura que Jesus tinha, nós temos a mesma. Como é que Jesus curava as pessoas? Pregando para elas e orando por elas. Coisa que você sabe fazer, que eu sei fazer. Nós sabemos, nem que seja uma palavrinha, você sabe dar. E orar você sabe também. É fazer o bem. Mas, logicamente, tem outras coisas também, né? Tem outros bem também. Mas, pelo menos, eu estou pegando aqui o mais básico, que está mais fácil. Porque, por exemplo, tem o lado ajuda social. A pessoa está necessitada, o social. Às vezes nem sempre o social está ao nosso alcance, né? Chega lá, a pessoa está lá toda endividada e você diz assim: poxa, eu gostaria de ajudar, mas o meu dinheiro está escasso também. Ou está todo comprometido, né? Então, às vezes tem isso. Mas se pode, age ali também. Não adianta encontrar uma pessoa necessitada e deixar ele dizer: irmão, eu vou orar por ti e deixar. E se você puder ajudar, e não ajudar. A Bíblia diz que aí é fé sem obra, e fé sem obra é morta. Amém? Então, continuando, eu estou falando necessitado, né, gente? Porque a gente tem que saber diferenciar muito bem o que é uma pessoa necessitada e uma pessoa folgada. Folgado é aquele cara que não quer trabalhar, que não quer nada com a vida, vive com a vida preso nos vícios, depois quer que você sustente ele. Isso aí é um folgado, não é um necessitado. Eu lembro agora de um amigo meu, colega de infância, lá em São Paulo. Ele disse que chegava um rapaz, todo dia na hora do almoço, dizia: eu estou com fome. Ele disse: rapaz, eu dava um prato de comida, fazia um prato de comida, tá aí, come. Aí um dia ele chegou: estou lavando o carro. Aí ele disse: fome. Ele disse: tá bom, me ajuda a lavar o carro, depois a gente almoça, te dou almoço. Aí o cara disse: não, vai demorar. Não tem tempo não para isso. Foi embora. Então, quer dizer, o folgado está aí todo dia lá almoçar. Na hora de fazer o mínimo para o cara. O cara não fez. Então, quer dizer, isso é um folgado, né? Igual também uma obreira lá em Fortaleza, ela falou para mim, mulher trabalhadora, lutadora. Ela morava lá num lugarzinho dessas comunidades, fazendo barquinho, e ela trabalhava, todo dia ela saía para trabalhar, trabalhava de diarista de um lado do outro.
Edgar. Acho que ela fez até uns cursos lá, melhorou a situação. Mas, aí ela tinha uma vizinha. Toda vez, quando ela chegava em casa cansada, a vizinha batia. Ô, quero comida, tu tem que me dar comida que tu é crente. Não pode negar não. Crente não pode negar comida. Ela disse assim, aí ela me perguntava, pastor, eu sei crente, sou obrigado a sustentar essa. A pessoa vendeu o barraco dela, usou todo de drogas e agora vive lá jogado, todo dia eu tenho que dar. Não, você tem que sustentar ela, não, você está carregando alguém, não está ajudando. Você não é obrigado a isso. Ela tem que cuidar da vida dela. Tudo bem, se for uma necessidade, mas aí já não é necessidade. É alguém que quer ver a vida na bagunça e quer que você sustente. Paulo disse, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Tinha uns na igreja que estavam meio desordenado, folgado, né? Aí o Paulo disse, não. Paulo disse, faz isso não. Continuando aqui. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, sabendo que a benignidade de Deus te leva a arrepender. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, quer dizer, um coração que não se rende a Deus, que não busca as coisas de Deus, e tesouras para ti mesmo ira, para o dia da ira, da revelação do justo julgamento de Deus. Meu irmão, Deus vai vir e vai julgar a humanidade com justiça. Ele vai usar a verdade, a palavra dele. É bem simples. Você andou nisso aqui? Não. Então, reprovado. Você fez dessa maneira? Fiz. Então tá bem, tá comigo. Não é por outra coisa não. Você não vai ser julgado por outra coisa não. Você vai ser julgado dentro daquilo que você recebe de ensinamento, da palavra. Diz, ó, tá aqui a minha verdade. Você andou nela? Sabe, Senhor, como que é? Não vai ter aquela desculpa não, né? Crente, como é que o crente se desculpa? Quando o ser humano é falho, né? Sabe como que é? Eu sei a vontade de Deus, mas sou falho. O ser humano é falho. Não vai ter essa. Deus vai dizer, você andou? Porque Ele deixou isso aqui para a gente andar. E o que pode nos levar a essa conversão? A gente compreender que Deus é bom. Se a gente andar com Ele, Ele vai cuidar de nós. A bondade dele vai se manifestar. Mas só vem a gente se sujeitando à palavra. A palavra causa o quê? Arrependimento. Arrependimento é transformação. Aí leva aqui Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, Deus tem para nós uma boa, agradável e perfeita vontade. Ele quer que nós venhamos experimentar tudo de bom que é Ele, tudo que é agradável, tudo que é perfeito dele. Mas para isso tem que haver o quê? Arrependimento. E o que vai nos fazer arrependimento? Compreender essa bondade dele, essa benignidade dele, isso de bom que ele tem para nós. Amém, Jesus? Sabe por quê? Nós temos que compreender para nos levar a esse arrependimento. Porque nós já estamos muito apegados à nossa vidinha, à nossa maneira de ser. Já estamos, irmãos. A coisa mais difícil para o ser humano é mudar hábito. E para andar com Deus nós temos que adquirir novos hábitos que vamos adquirir na palavra de Deus. Nós já temos os nossos. Sabe a frase? Eu sempre fui assim. Eu sou assim mesmo. De quando eu me entendo por gente, eu sempre fui desse jeito. Você está acostumado, foi formado desse jeito. Você formou sua personalidade, sua maneira de ser. Só que quando você vem para Deus, você vem para que haja transformação pelo que você vai receber dele, de entendimento na palavra, para que Deus possa liberar sobre ti o que ele tem de bom, de perfeito e de agradável. E ele tem. Quando você entende isso, aí você diz, opa, deixa eu deixar meus velhos, deixa eu lutar. Aí você vai lutar contra os seus velhos hábitos que te prendem, que te governam. Isso é difícil.
que já estamos acostumados ali com eles. Você quer ver? Manda uma pessoa mudar o hábito alimentar dela. Vai ficar doido, ficar bravo. O médico diz, olha, esse alimento faz mal para a tua saúde, para com ele, corta. O camarada diz, não, também não é assim. Outro dia eu estava conversando com um irmão, e ele é uma pessoa que tem dinheiro, então ele gasta dinheiro com o médico, né? Melhor plano, melhor médico. E todo ano ele vai lá no médico fazer um check-up para ver se está tudo bem. E estava eu e o Zé, a gente conversando. Na verdade, eu estava conversando mais com o Zé, eu estava ouvindo, estava de lado, eu ouvindo a conversa. E ele dizendo assim, eu tenho que voltar no médico daqui a não sei quantos meses. Eu fiz o último exame, tá tudo bem. Só que está chegando final de ano, estava chegando na época. Ele disse, eu vou antes, porque agora eu estou dando caminhada, agora eu estou malhando, agora eu estou comendo isso, comendo aquilo, para me chegar lá bem, o médico ver que eu estou bem, e quando sair de lá, aí sim vai entrar final de ano, aí eu largo tudo isso. Eu fiquei pensando, poxa, ele acha que está enganando o médico, ele está enganando a si mesmo, porque não vai fazer mal, não é ao médico, é a ele. Mas ele queria se enganar, quer dizer, faz todo o regime, chega lá no médico, está tudo bem. Bom, agora que eu só vou voltar daqui um ano, então vamos comer gordura, comer isso, comer aquilo, fazer tudo. Quer dizer, está se enganando a si mesmo. Mas sabe o que é isso? É os hábitos. Aqui eu estou falando de hábito alimentar, mas e os nossos hábitos que adquirimos, nossa maneira de ser, que aprendemos a ser daquele jeito, daquela forma, e algumas coisas bem contrárias à palavra de Deus, e quando nós chegamos para Deus, é para mudar isso, para que possamos experimentar a bondade de Deus. E às vezes não estamos experimentando essa bondade completa, perfeita, agradável, na totalidade, porque ainda há coisas, velhos hábitos que precisam ser mudados. Então, coisa nós precisamos cuidar do nosso coração. Às vezes ele está duro ainda, está duro para se converter ao que a palavra diz, porque nós temos, essa palavra conversão virou uma piada na nossa boca. Basta a pessoa chegar na igreja e falar, está convertido. Mas convertido a quê? Ao sistema religioso evangélico, que não muda ninguém? Apenas o cara deixou de ser católico, era católico, espírita e agora é evangélico? É só mais um sistema evangélico. Nós temos que nos converter à palavra, tudo que está escrito na palavra, não ao sistema evangélico. Porque o que salva é a palavra, não é o sistema. Sistema religioso não salva ninguém, seja ele qual for. O que vai nos salvar é a palavra, nos sujeitarmos a ela. Só que é muito fácil mudar apenas de sistema. Era o sistema religioso católico, agora sou o sistema religioso evangélico. Mas continuo com as mesmas práticas, ou mudei algumas, porque aqui muda alguma. Mas tem todo um aprendizado na palavra para me sujeitar plenamente à palavra, à vontade de Deus, e o quê? E desfrutar de tudo de bom que Ele tem para mim. Mas aí tem uma coisa, eu tenho que abrir o meu coração para o ensinamento, para eu compreender essa benignidade de Deus, essa bondade de Deus, e isso ser o quê? A motivação para uma conversão verdadeira, para um arrependimento verdadeiro. Amém, Jesus? Sofrimento não vai te levar a essa motivação. Vai te levar talvez a você ficar, como diz a turma, né? Quando o camarada toma uma benção, perde o ânimo das coisas, aí diz, o fulano agora está lá, ó, mas sim, mas pelo tempo só.
até melhorar, depois volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Então, nós precisamos disso, irmão. Tem muita coisa aqui nesse texto para a gente ler. Tem muita coisa para aprender. Eu não tenho tempo de passar tudo isso para você hoje, que eu tenho um coro do ouro ainda daqui a pouco. Mas continue estudando isso e de repente, quem sabe domingo que vem, aliás, domingo é domingo da ressurreição. Vamos estar na casa, o povo costuma passar a Santa Ceia, sumir da casa de Deus. Não, vamos lembrar, o domingo representa o domingo que Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, ele estava perdido, vamos estar juntos. E de repente ele dá uma continuidade aqui. Amém, Jesus? Espero que esse pouco que eu passei tenha ajudado você.